começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com você? Espero que sim, preparados para mais uma videoaula. Mas antes de eu começar essa videoaula do exercício 2, do PET, volume 4, primeira semana do primeiro ano de Física, deixa eu pedir algo para vocês. Metade dos meus alunos que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então, olha, uma forma de você retribuir, né, de ser grato por essa ajuda do PET, é se inscrevendo no canal. Por quê? Porque o YouTube limita algumas coisas que a gente pode fazer, edição de vídeo, comunidade, tá? Pelo número de inscritos do canal. Então, a determinado número de inscritos, você pode fazer determinada coisa no YouTube. Então, poderia facilitar mais minha vida no YouTube, tá? Você sabe essa história. Todo mundo que posta vídeo, essa choramingueira de se inscrever no canal. Por quê? Porque se você não inscrever, a pessoa fica meio limitada. Mas vamos lá para o exercício 2. Texto longo, hein, pessoal? Texto longo. Então, vamos por partes. Para uma mesma variação de quantidade de movimento, mesmo impulso, podemos ter na relação força vezes o tempo, diferentes valores de força e de tempo. Então, quer dizer que se você aumentar o tempo, a força vai o quê? Diminuir, tá? Porque você quer que tenha a mesma quantidade de movimento, o mesmo impulso. E ele até explicou o que é impulso, né? Então, ele escreveu aqui, ó, o impulso vai ser quem? Força vezes o tempo. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes. Então, ele é utilizado em dois aspectos, para quem bate e para quem apanha. Para quem bate, ele tem que socar, mas o que acontece? Ele tem que entender o seguinte, o tempo de contato entre a mão e o adversário, o tempo de contato tem que ser o menor possível. Então, o que ele faz? Para o tempo de contato ser o menor possível, ele tem que bater e tirar. Ele não bate e não leva a mão. Ele bate e tira. Quem assistiu minhas aulas teóricas do volume 3, naquele exercício de colisão, eu expliquei isso, demonstrei isso. Se você não assistiu, volta lá no exercício do caminhão, que você vai ver lá a gente falando de impulso, porque a gente precisava falar de colisão naquele exercício. Então tá lá, senhores. Vamos ver aqui o boxeador. O que acontece? Ele bate e tira a mão. Ele bate, soca e tira a mão o mais rápido possível. Agora, por que o cara vai ao chão, né? Por que o cara tem um apagão? Note bem que, olha, esse vídeo ficou top. Por que esse vídeo ficou top? Porque na hora que ele bateu, vou voltar aqui um pouquinho, pegar o laser, né? Fica mais fácil. Note que quando ele soca, eles tentam acertar o queixo de lado. Por quê? Porque vai fazer a cabeça do camarada girar. Quando a cabeça gira, aqui no seu ouvido, né, tem uma parte que chama... Você já ouviu a avó falar assim, não, eu tô com labirintite. Nós temos um líquido aqui que nos dá a sensação de equilíbrio. Quando você leva um soco, né, e faz a cabeça girar, um soco ou um chute, e faz a cabeça girar, e esse giro é muito rápido, esse líquido, né, ele mexe ali rapidamente e você perde a noção de equilíbrio e você o quê? Apaga. Você desmaia naquele momento, tá? Então você não consegue ver, tá, senhores? Então é o seguinte, aqui tá em câmera lenta, tá, senhores? Bateu, ó. Bateu, girou. A cabeça do camarada girou, ó. Bate, colidiu. Aí, ó. Mais um soco, bate e tira. Agora, o que está apanhando pode fazer para diminuir o efeito? Ele fazer um movimento chicote, né? Ou deixar o pescoço mais, não vou falar o pescoço mole, mas não deixar ele tão rígido para que quando ele socar ele possa acompanhar, a cabeça acompanhar a mão, tá? A cabeça acompanha a mão, aumentando o tempo de contato e assim diminui a força, ok?
Vamos lá. Então temos dois aspectos. O camarada, para dar o soco, ele tem que fazer o quê? Ter o menor tempo de contato possível. O cara que está levando o soco, ele tem que deixar a cabeça acompanhar para aumentar o tempo de contato. Então é isso que ele está falando do pessoal que é experiente. Tá? Na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos do soco deferido pelo seu adversário, um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar esses efeitos. Como que ele faz? Ele consegue recuar um pouco, tá? Ou a cabeça dele acompanha o movimento da mão, aumentando o tempo de contato, tá? Vamos considerar uma situação em que é deferido um soco sobre o boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força ou uma força média atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum tempo T. Seja a força de 1.500 newtons e o tempo de 0,08 segundos e o impulso de 200 newtons. Como que ele fez essa conta? Ele veio cá e fez, ó. Impulso, quanto que é a força? 1.500 vezes o tempo, que é quanto? 0,08. Esses dois zeros aqui, tá, gente? Eu perco porque eu tenho duas casas depois do quê? Da vírgula. Então, ficou 15 vezes 8. 15 vezes 10 daria 80. 15 vezes 5 vezes 8 daria 40. Com 80, 120. Então, aqui eu teria um impulso de 120 newtons, tá? Se eu diminuísse esse tempo de contato para metade, a minha força ia dobrar. Se eu coloco esse mesmo impulso de 120, tá? Num tempo de 0,04, a força ia para 3.000. Só para você ter ideia desse tempo de contato. O impulso produzido por força vezes o tempo nesse soco. Ele está explicando como que você calculou isso aí. Se o boxeador é inexperiente e se movimenta na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo de contato entre a cabeça e o punho. Então, o que vai acontecer? O tempo de contato vai diminuir. Então, aqui é uma outra situação. O meu tempo agora vai ser de 0,04 segundos, tá? Porque ele falou cadê aqui, ó? Diminuindo pela metade o tempo de contato. Qual seria o valor da força para que o mesmo impulso seja produzido? Então, você vem cá, impulso é o quê? Força vezes o tempo. O meu impulso é de quanto? 120. Minha força eu não sei. E o meu tempo aqui é de 0,04, tá? O que vai acontecer? Esse 0,4 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Força, então, é igual a 120, dividido por 0,04, certo? Força é igual a quanto? Se fosse 120 dividido por 4, daria quanto? Daria 30, certo? Mas não foi por 4, foi por 0,04, duas casas depois da vírgula. Então, aqui vai dar 0, mas como foi duas casas depois da vírgula, né? Então, eu tenho que aumentar 2 zeros. Ah, Mário, não entendi isso. Faz a conta aí, filho. Vai no braço. Vai aí, ó. 120 vezes 0, vezes não, dividido por 0,04, ou use a calculadora, certo? Tudo bem com você? Então, qual será o valor dessa força? Essa foi uma boa escolha do movimento para o boxeador? Resposta: não. Então você vai responder assim: não foi uma boa escolha para o boxeador o quê? Ir em direção ao punho do adversário. Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário, baseando no princípio de impulso. Então, qual seria a estratégia? Uma boa estratégia. Uma boa estratégia, né, já que ele não conseguiu definir esse golpe e esse golpe vazou pela defesa dele, é aumentar o quê? O tempo de contato. Então, o que ele deveria fazer? Permitir que a cabeça acompanhasse o soco, tá? A mão, aumentando o tempo de contato. Se aumenta o tempo de contato, para o mesmo impulso, a força vai o quê? Diminuir, tá?
Então, é nesse sentido. Espero que tenha gostado. Aproveite, tá? Estude bastante. Fica com Deus. Fui!